Olá, crianças! Tudo bem com vocês, aluninhos do terceiro ano? Eu sou a professora Juliana. Hoje a gente está aqui para a nossa aula de número 9, de História e Geografia. Nós vamos para a unidade 11, o endereço dos lugares. E aí, você sabe o endereço dos lugares? Sabe andar na cidade? Sabe o endereço da sua casa, o endereço da sua avó? Vamos comigo? A nossa rotina... O endereço dos lugares na 152, trocar ideias na 152, atividade na 153, mais atividade na 154, 155, as plantas com quadrículas, que será isso? Na página 156, atividade 157, 158, e Você Sabia e a nossa tarefa, certo? Pega a sua apostila, pega o seu lápis de cor, deixa os lápis de cor separado, tá? A gente vai usar. Esse vocês vão fazer junto comigo, tá bom? E só escrever que não precisa ser junto com a professora. Depois vocês voltam, assistem a videoaula para ir aprendendo e depois você faz sozinho, tá bom? Na aula de hoje nós vamos aprender o que é e como se estrutura o endereço de um lugar. Também aprender o que é e qual a função de uma rede de quadrículas. Localizar um lugar em uma planta baixa, utilizando a rede de quadrículas. Olha só como vem puxando as coisas, né? Já vimos planta baixa, isso você já sabe o que é. Agora a gente vai ver as quadrículas. Então vamos lá? Página 152, uma leiturinha. A nossa aula tem muita leitura, né? Mas vocês precisam disso, viu, gente? Acompanha com a professora. O endereço dos lugares. Você observou e comparou ruas e quarteirões. Localizou na planta baixa da cidade o bairro onde está a sua escola e descobriu, fazendo estudo do meio e pesquisas, como ele é hoje e como era no passado. Também estudou o espaço urbano e conheceu as características de algumas cidades. Agora verá como se orientar nas cidades. Olha a imagem. O que a turma do Luan está fazendo? Vocês imaginam? O que eles estão olhando ali? Olha, esse ponto está sem saber. E olha aqui, isso aqui lembra o que, será, hein? Eles estão procurando? Vamos ver? Por que as pessoas e as empresas enviam cartas? Pensa aí, por quê? Para se comunicar com as pessoas. Isso. Às vezes uma conta para pagar. O que mais? Um recado. Tem vários fatores da gente receber as nossas correspondências, né? Carta de amor. Hoje não mais, né? Mas antigamente a gente recebia cartinha de amor, viu? Se você quisesse escrever uma carta para alguém, como faria para que essa carta chegasse até a pessoa? Como que você vai mandar essa carta? O que você precisa? Isso mesmo! Lembra o final do ano passado, da nossa apostila? Vocês escreveram carta para o Papai Noel. O que a gente precisou pôr lá? Lembra? Tinha até lá, a gente precisou anotar. A gente vai ver isso agora, olha. Aqui. Igual a gente fez no final do segundo ano. Olha lá, página 152. Olha lá, é um envelope da correspondência, onde aqui tem o remetente. O que é o remetente? Remetente é quem está enviando a correspondência. E aí eu preciso o quê? Pôr o meu endereço, tá? Que sempre começa com o endereço lá da minha rua, da minha avenida, o bairro, a cidade. E uma coisa muito importante, quem sabe o que é isso aqui? Vamos descobrir? E aí, no verso do envelope, o que eu uso? Olha isso aqui. É o destinatário. Destinatário é quem vai receber a minha correspondência, certo? Então, primeiro eu ponho o destinatário e eu preciso o quê? Pôr o endereço desse destinatário, né? Para a carta chegar. Então, olha lá, eu começo com o nome da rua, o número, o bairro, a cidade, o estado e mais uma vez aquele número que tem 5 números, um hífen e mais 3 números. O que será que é isso? Ah, é muito importante, olha aqui, ó, o lugar do selo. A gente vai ver agora, olha lá, ó, aqui algumas correspondências, ó, uma conta de luz,
Então, para a conta de luz chegar na minha casa, lá tem o nome, tem o endereço. Aqui, ó, uma conta de telefone. Um Sedex enviado pelo correio. Tá? Que eu acho que é o verso do envelope. Tá vendo? Então, a correspondência ela tem que estar endereçada. Por quê? Se eu pegar uma conta dessa e vou mandar lá para o Francisco, aonde que eu acho o Francisco? Tem um monte de Francisco. Então, cada um tem um endereço. Então, a gente precisa saber os endereços da nossa cidade, conhecer como achar esses lugares. Vamos lá, ó, na atividade 1. Põe aí na sua apostila. Olha, a gente está vendo uma cidade aí, não tá? Você estudou que uma cidade é formada por muitas casas, né? Prédios, ruas, praças, bairros, lembra? Que a gente falou de rua em rua, forma-se quarteirões, quarteirões e quarteirões, bairro, bairro em bairro, forma cidade. Mas como faz para encontrar uma casa entre tantas existentes em uma rua da cidade? Né? A rua tão comprida, tanta casa, como eu acho a casa que eu quero? Observe a imagem. Olha aqui. Tá vendo? Tem uns espaços em branco aqui. Calma aí. Vamos ler com a professora. Ó. Vamos preencher os espaços em branco da imagem acima como se pede. No A, crie um nome para... Olha lá nos espacinhos. A cidade. Como que a gente pode chamar esta cidade? Cria o seu nome, tá bom? Vê aí, como que você quer pôr o nome dessa cidade? Você vai pôr lá o nome da sua cidade. Depois o nome para o bairro. Cria um nome para o bairro. Um nome para a rua. E dê um número para a casa. Nome para o bairro, um nome para a rua. E a gente vai dar um número para a casa, certo? Eu coloquei a minha. Não precisa fazer igual, faz a sua, certo? A minha cidade... Como eu sou uma pessoa muito feliz, eu pus que ela chama Felicidade. Muito bem. E se ela é feliz, o bairro chama Bairro Alegria. E a Rua do Sossego. E o número é o número 50. Faz o seu aí do seu jeito, tá bom? Continuando, no exercício 2. Ao colocar nome na rua e número na casa, ficou mais fácil encontrá-la entre tantas outras casas da rua, do quarteirão e do bairro? Vocês acham que isso facilita para encontrar? Justifique a sua resposta. Por que você acha que fica mais fácil para encontrar quando tem o nome da rua, o número da casa? Fica, né? Claro, sim. Ficou mais fácil porque cada bairro e cada rua tem o seu próprio nome e cada casa tem o seu próprio número, né? Você pode observar que nas ruas, se você olhar de um lado são todos, eles são decrescentes ou crescentes, conforme o lado que você está indo da rua, ou o número vai ficando maior, ou o número vai ficando menor, e sempre assim, de um lado são números ímpares e de outro lado são números pares, que vocês estão aprendendo isso em matemática, né? Já prestou atenção nisso? Então, começa a prestar atenção nos números das casas. Eles vão crescendo ou eles vão diminuindo. Ah lá. Página 154, o endereço de cada lugar. Ao dar nome, acompanha comigo a leitura. Ao dar nomes para a cidade, o bairro e a rua e o número para a casa, você escreveu as principais informações que compõem o endereço. Esses dados tornam possível a localização de uma casa, uma loja, uma escola. Todos os lugares de um município têm um endereço. O que você vê abaixo é fictício, mas contém todos os elementos de um endereço real. O que é fictício? É uma coisa imaginária, tá? Não é real. E ó, no endereço de um apartamento, por exemplo, há 2 números, que a gente falou que a casa tem um número. Quando a gente vai falar de um apartamento, ele tem 2 números. Tem o número do prédio, né? E depois, cada apartamento tem seu número próprio, certo? Olha aí na sua apostila. Uma correspondência para a escola Milton Santos. Fica na Avenida Pedro Gonçalves, número 100. O bairro Bosque, em Rio Branco, no Acre. E mais uma vez, a gente tem aquele numerozinho aqui. 5 mais 3. O que é isso, professora? Ó, o selo, tá?
Então, tá vendo? Tem sempre uma ordem na correspondência. O nome do destinatário, o nome da rua ou da avenida, o número, o bairro, a cidade. E aí, vem lá, o nosso código de endereço postal. Esses números aqui se chama código de endereço postal, que é o nosso CEP, código de endereço postal. Para facilitar a localização de endereços e a entrega de correspondências, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, criou o código de endereço postal, que é ali. Atualmente, o CEP, utilizado no Brasil, é composto de 8 algarismos. Olha lá, uma com 5 e outra com 3 algarismos, do jeito que eu mostrei lá, separadas por um hífen, um risquinho. Então, olha aqui um exemplo, 12.690, hífen 000. Nas cidades grandes, cada rua possui um código, um CEP. Nas pequenas, há um único CEP para todas as ruas. Então, eu vou dar um exemplo. Barretos, quando era bem menorzinho, por que fala aqui? O nosso CEP era 14.780. Só os 5 primeiros números. Aí Barretos foi crescendo, lembra que a gente estudou isso, né? Foi crescendo, mais bairros, então foi necessário criar mais esses 3 algarismos. Então, se você prestar atenção, cada rua de Barretos tem um CEP diferente. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, é o 14.781, 367. A outra é 14.780, 711. Então, tá vendo? Cada rua tem o seu próprio. Presta atenção lá na sua rua. Nossa cidade é bem sinalizada e sempre lá na plaquinha da esquina da sua casa tem o nome da rua e você vai ver lá que embaixo, pequenininho, tem o CEP da sua rua. Se você nunca prestou atenção nisso, presta atenção. Tem o nome do bairro, tem o nome da rua e pequenininho tem o CEP, de que número a que número que é aquele CEP da sua rua. Certo? Atividade 2, olha aqui, você vai escrever o nome completo da sua escola. Mas, professora, eu não sei o nome da minha escola, o endereço da minha escola. Sua professora vai falar para você, tá? Nessa parte aqui, nós escolhemos uma escola, que eu vou pôr aqui o endereço, se for a sua escola, pronto, né? Nós facilitamos a sua vida. Agora, se não for a sua escola, a sua professora vai passar certinho o endereço da sua escola, tá? Qual será que é a escola que a gente escolheu, hein? Vamos lá? Olha o nosso destinatário, Professor Dorotov do Nascimento. É a sua escola? Então, olha lá, tá facinho. Onde ela fica? Você sabia o endereço dela? Então, agora vai aprender. Fica na Avenida Dom José de Matos Pereira, número 455. Qual é o bairro? Zequinha Amêndola, Barretos, São Paulo. Então, tá vendo a ordem que eu falei? E, por fim, o que a gente precisa? Isso, o CEP. O CEP lá, 14.781, 190. Então, esses 4 números aqui sempre mudam, ó. Às vezes aqui é o 0, às vezes é 1, e aqui também sempre muda de rua para rua, tá? Página 155. Como chegar ao endereço de um lugar? Leitura, acompanha comigo. Quando uma pessoa precisa ir a um lugar, em uma cidade, uma escola, uma residência, uma loja, uma rua ou um bairro, ela precisa localizar o destino e definir um trajeto para chegar até lá. Para isso, deve. Eu já até sei o que vocês pensaram aí hoje, né? O que a gente fala? Ô, Google, como eu faço para chegar? Mas olha aqui, ó. Tem o jeito que a gente vai ensinar aqui, ó, anotar o endereço de onde você quer ir. O nome da rua, o número, o nome do lugar, do bairro. Depois, consultar a planta baixa da cidade. Quando, mas eu utilizo o celular. Você pode prestar atenção que na hora que quem utiliza lá, fala, me fala que o endereço vai aparecer lá, aquela imagem que está aparecendo no seu celular é a planta baixa. Tem lá o risquinho azul na rua. Então, a planta baixa. O ponto de partida da onde você vai sair e a localização do endereço onde você vai, que é o ponto de chegada. Então, vai fazer o trajeto, né? Estudar o caminho entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Se a distância for grande, deve-se anotar os nomes das principais ruas. Então, algumas referências para não se perder, né?
do trajeto. E durante o trajeto, observar o nome das ruas e das avenidas, colocados nas placas ou nas construções, sempre nas esquinas. Você tem que ir olhando, né? Por onde você está passando, para ver se você está fazendo o trajeto certo. Olha aqui, plantas de cidades podem ser encontradas em listas telefônicas. Antigamente, quem não sabe o que é, acho que ainda algumas pessoas ainda têm. Como surgiu o celular, não tem tanto, mas a lista telefônica é um livrão deste tamanho assim, que vem com um telefone de todo mundo por nome, e tem a planta da cidade. Quem tem em casa pode procurar aí, tá? Guias das ruas e sites, e elas também são vendidas em bancas de jornal. Olha aqui uma imagem, é um cruzamento da Avenida São João com a Rua Ipiranga, tá vendo? Olha as placas indicando esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, na cidade de São Paulo. Quando encontrar o bairro desejado, localizar a rua e, em seguida, o número do lugar. Se o ponto de partida é no próprio bairro, localizar a rua e depois o número. Assim você vai encontrando o endereço. Olha lá, os números estão sempre organizados em ordem crescente. Olha lá o que eu falei. Os pares ficam de um lado da rua e os ímpares ficam de outro. Na página 156, olha lá a planta com quadrículas. Olha o que é uma quadrícula. Tá vendo isso aqui? Algumas aulas atrás eu trouxe o mapa de Barretos para vocês verem. Era bem parecido com isso aqui quando eu mostrei o distrito industrial, lembra? Os bairros. Era bem parecido com esse aqui, ó. Só que esse aqui, ele tá, se vocês observarem na apostila de vocês, ele é todo quadriculado e cada partezinha dessa é uma quadrícula. E se você prestar bem atenção, ele tem um número e uma letra ao lado, tá? Olha lá. Olha na sua apostila, observa bem. Isso é uma planta da parte da cidade de São Paulo, encontrada em um guia de ruas. Sobre esta planta está traçada uma rede de linhas. Cada quadradinho formado pelo cruzamento dessas linhas é chamado de quadrícula. A rede de quadrículas é formada por linhas horizontais e verticais. À esquerda das linhas horizontais, olha lá, há números. E acima e abaixo das linhas verticais, há letras. Podemos encontrar a localização dos lugares nas plantas. Tá vendo? Letras, números, letras. Ó, uma imagem aproximada para vocês verem. Essa é a nossa aqui, dá uma olhada. Olha as letras para cá e números para cá. Viu? Agora, na nossa atividade 3, nós vamos localizar na imagem a seguir. Pega seu lápis de cor. Olha, isso aqui não é uma novidade para vocês, é uma delícia. Lá na atividade que a gente já aprendeu, a gente chamava de célula, a quadrícula. Lembra? Ai, vamos achar a célula. A gente achava... Agora ela é quadrícula, porque ela é da planta baixa. E vocês sabem, eu tenho certeza que nem vai precisar da ajuda da mamãe, de ninguém. Olha lá. No A, nós vamos encontrar a quadrícula D4. E aí você vai pintar de vermelho. Ai, professora, é difícil? D. Onde eu acho a letra D? D. 4, onde ela vai cruzar com o número 4? Eu desço até o número 4, olha aqui, D4. Onde eu vou pintar? Então, ali eu localizei na planta a quadrícula D4. Localizou aí na sua? D4, certo? Pinta de vermelhinho. Já pega o lápis verde, e aí nós vamos pintar, olha aqui, facinho. G2. Se não der tempo de pintar bonitinho, bem caprichado, faz um X com lápis de cor, depois você termina de pintar. Agora pega o verde e faz um xizinho lá com G2. Onde está a letra G? G2. Onde ela cruza com a horizontal, vertical. Qual é a quadrícula? Isso. Pegou o lápis azul? C é a quadrícula F6, de azul.
Muito fácil, professora. F na vertical, 6 na horizontal. E de marrom, A5. A na vertical, 5 na horizontal. Não é aqui. Opa. Ah, eu pulei a D. É a B1. Desculpa. Olha lá. A tia tá adiantada. A B1. Tá aqui. E agora a gente vai para A5. Tá lá. A5. E, finalmente, a E3 de roxo. Já localizou? E3. Muito bem. Facinho e gostoso de fazer, né? Olha aqui. Agora, com essa atividade que você fez, a gente vai passar para o mapa. Vamos agora utilizar a planta baixa a seguir para fazer o que se pede. Lembra lá como que a gente fez para localizar? Com essa atividade, com aquela que você fez, é possível. Olha lá, escreva que construção se localiza. Agora eu vou dar um tempo para você pensar, hein? Na B6. Como que eu acho? B6. Qual é a construção que se localiza aqui? O que está escrito aqui? Ó, nessa planta a gente pode ver que tem uma escola, uma padaria, a casa do Felipe, um hospital, um planetário e um parque. Quem que a gente achou já na B6? B6, o parque. Isso mesmo. E na quadrícula D2? Olha aí, achou o D? Levou o dedinho até na linha do 2? O que é ali? Muito bem, a padaria. E na quadrinha F2? F2. O que é lá? A casa do Felipe. Olha lá, agora a B. Luan e seus colegas querem visitar o planetário lá da cidade, mas eles não sabem como chegar até lá. Ajude-os. Localize a escola, eles estão na escola, lá na planta baixa. E anote em que quadrícula ela está. Então, vamos achar a escola? Onde que é a escola aqui? Achou? Olhou aí na sua apostila? Que letra que é na vertical? C3. Isso aí? Isso, a escola fica na quadrícula C3. Agora você vai localizar o planetário. Qual a quadrícula que o planetário fica? Olha lá. Planetário tá aqui. Qual é a linha do planetário? A horizontal qual que é? 5. E na vertical, qual é a letra? H. Onde o planetário fica? Quadrícula H5. Agora, ali na planta baixa, pega o seu lápis amarelo. Ó, eles não querem ir no planetário, eles estão lá na escola. Vamos ver qual é o trajeto que ele pode fazer aqui? Eles estão na escola. Como que ele pode fazer para chegar no planetário? Posso andar aqui na horizontal e chegar na vertical no planetário? Será que dá para chegar? Tem outro trajeto? Nós colocamos um aqui, ó. Ah lá, pinta de amarelo o seu trajeto. Então, ele andou na linha horizontal 3 e chegou na vertical H. Então, aqui, ó, usou essas quadrículas. Agora, observe a planta baixa da sua cidade, que está no mural da sala de aula. A gente não está na sala de aula, não tem como observar, né? Essa atividade fica para a próxima. Se você tem lá a sua lista telefônica, que tem, ou se você tem um outro lugar que tenha, pode brincar com ela e localizar a sua escola, a sua casa, tá? E aí a gente passa para página 159, você sabia. Vamos ouvir a leitura com a professora. O filósofo René Descartes e as quadrículas. A rede de quadrículas foi criada por René Descartes. Descartes viveu na França há muitos anos
Ele era filósofo e cientista e buscou entender como é possível o ser humano compreender o funcionamento do mundo. Estudou também a luz, o arco-íris, o corpo e o pensamento humano. Os estudos feitos por Descartes o levaram a criar uma maneira de localizar lugares em uma planta ou em um mapa usando 2 números, ou um número e uma letra. Foi assim que surgiu a rede de quadrículas. Então tá aí o Descartes, né? Facilitou a nossa vida. E agora a nossa tarefa na página 159 e 160. Olha lá. Você vai ler o texto, o endereço de cada lugar, anotar quais são as informações que compõem o endereço. No 2, vai completar o quadro abaixo com os dados do seu endereço. Se não souber o nome da rua, peça que um adulto o acompanhe. Peça que um adulto acompanhe, ele fala para você e você escreve, tá bom? Anote também o número da sua casa, prédio, apartamento, se for o caso. E no 3, olha lá, nós vamos usar como quadrículas isso aqui. A Vitória foi ao teatro com a sua mãe e o seu irmão, mas eles não conseguiam sentar ao lado a lado. No ingresso de Vitória estava marcado E5. Então vocês vão procurar lá, qual que é a cadeira da Vitória? Eu acho o E e vou até o 5, onde eles se cruzam, depois o G1 e o D6, tá? Circula cada cadeira que você encontrar. E é isso, o nosso roteiro de atividades da aula 9, História e Geografia da unidade 11. Assiste a videoaula com calma, presta atenção, absorve o conteúdo, usa isso para você, para o seu dia a dia. Muitas coisas legais vocês estão aprendendo aqui, tá bom? Faça as atividades com capricho, faça uma letra legível. Não esquece, lembra que eu falei, ó, esse momento a gente pede que faça com um lápis mais escurinho, tá? Não faz aquela letrinha clara que a gente não consegue corrigir, certo? Tá? Faz uma letra bem redondinha, porque a gente está tendo dificuldade de corrigir a tarefinha de vocês, tá? Não tenha preguiça. É pouco tempo, é 40 minutos de aula, você ficava 5 dentro da sala de aula, lembra? 5 horas. Agora você assiste uma videoaula de 40 minutos, faz a sua atividade, depois você tem um tempo livre para brincar. Por isso que é importante capricha, tá? Faz uma letra assim que a gente olha e dá gosto. Você fala, tem aluno que eu recebo e fala assim, ai, que delícia corrigir essa tarefa, porque eu vejo tudo tão bem escritinho, certo? Aí vai fazer o exercício 1, 2 e 3 da página 159 e 160. A foto. Focaliza essa foto, tá? Espera ela focar para tirar, para não ficar embaçada, senão a gente não consegue. É importante a foto vir em pé também. Tira, manda para o seu professor, tira a dúvida com o professor, tá? E os pais, muito obrigada por estar acompanhando esse momento, porque agora a gente chegou no fim dessa apostila. A unidade 11 foi a última unidade da apostila número 2. A gente vai, então, nas próximas aulas para a apostila 3. Eu agradeço muito os que estão acompanhando as aulas, que vocês não têm noção como a gente está se desdobrando e fazendo com carinho cada aula para vocês, de uma forma que todos consigam acompanhar, né? Então, assim, a gente pede a compreensão em alguma parte, mas eu agradeço muito todos que estão participando. E os que não estão participando, por algum motivo, a gente compreende que às vezes tem algum problema, faça uma forcinha, tá? Faça uma forcinha, a sua professora, eu tenho certeza que ela vai ficar tão contente de receber, mesmo que mande devagar as atividades, não precisa mandar tudo uma vez. Ah, professora, mas eu atrasei tanto agora que eu desanimei de fazer, por isso que eu não estou mandando. Não, tenha certeza, faça devagar. Cada atividade que você faz, manda para a sua professora, ela vai ficar feliz, porque ela vai ver que você está participando. Tá? E você está dando, assim, a continuidade daquele estudo que a gente faria na sala de aula, que não está sendo possível. E aí, quando a gente voltar, se Deus quiser logo, você não vai estar para trás dos seus amigos, todo mundo que está acompanhando, certo? Eu agradeço muito, muito obrigada. E então a gente chegou no nosso final da apostila 2. Um beijo e fiquem com Deus.